Pensar hoje, nós vamos extrair desta palavra, nós vamos sugar dentro deste capítulo 20, versículo 16, onde disse-me Jesus Maria, e ela virando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Nós vamos falar hoje muito do judaísmo. Hoje vai ser um culto diferente. Nós vamos falar muito da doutrina hebraica. Nós vamos falar muito do discipulado hebreu. Nós vamos falar muito da cultura dos hebreus esta noite. E nós vamos nos encontrar. Eu creio que a religião evangélica ela é extraída do judaísmo. O cristianismo ele é extraído da vida, do contexto, das histórias hebreias, hebraicas, israelitas, porque Jesus era um israelita, Jesus era um hebreu. E no final o tema vai ser essa palavra Rabone, que quer dizer mestre. Examinando a história, examinando as escrituras e meditando no livro, eu percebi que os profetas eles prezam pela educação dos judeus desde a sua meninice. Os profetas, os escribas, os rabis, eles preocupam, e é uma ordenança de Deus a educação de todo hebreu. É uma ordenança de Deus, o livro de Deuteronômio, que se passe de geração a geração a história de Israel. É uma ordenança para os pais israelitas que os filhos aprendam dentro de casa, que os filhos sejam educados. E a história, a doutrina judaica, ela mostra que aos 3 anos de idade a criança ela já começa a aprender o livro Pentateuco. A Bíblia nos mostra, a história nos mostra que a partir dos 3 anos, quando a criança ela começa a ditar o livro Pentateuco e o pai já começa a ensiná-la a falar versículos bíblicos, até chegar aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, esta criança ela é mandada para uma instituição, para uma escola, como queira ser chamado, para um curso, para aprender a doutrina, o livro Pentateuco. E a história diz que até nos tempos de hoje, onde há um judeu, ali há uma cidade judeia por todo o mundo, ali há uma sinagoga, ali há rabis, ali há escribas para educarem, para ensinarem o seu povo, porque Deus constituiu que os judeus fossem um povo separado, um povo escolhido. E eu fiquei sabendo que dos 6 aos 10 anos, todo judeu, ele lê todos os 5 livros de Moisés. Da idade de 6 anos a 10 anos, uma criança judia, uma criança israelita, ela lê 5 livros. Eu quero que vocês comecem a analisar já de antemão. Eu não sei o que Deus vai falar. Eu descobri que um judeu ele lê 5 livros dos 6 anos aos 10 anos de idade. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E chegando aos 10 anos de idade é feito uma seleção. Aqueles que dão menos de si, aqueles que são menos excelentes, eles retornam para sua casa e deixam de estudar a tradição numa escola e aprendem o ofício dos seus pais. Mas aqueles que sobressaem, eles continuam o estudo, e de 10 anos até 14 anos, o garoto ele lê o livro Pentateuco até Malaquias. Para analisar uma criança judia do sexo masculino, dos 6 aos 10 anos,
Olha aqui como é interessante, olha como é a vida do judeu, olha como é a vida do israelita, olha como é a vida do povo escolhido por Deus. E a história e a doutrina hebraica, judia, ela fala que há outra pré-seleção, que muitos que não sobressaem voltam para casa para aprenderem também o ofício. Mas aos 14 anos, esse jovem, depois de ler todos os livros Pentateucos, os 39 livros, depois de gravar os 39 livros na mente, porque ele não estuda, ele grava. Sabe como é o aprendizado de uma criança judia? Ele aprende gravando, falando, lendo, ele aprende falando, e ele aprende os 39 livros sem errar um tio, um um ponto, uma vírgula. Olha o que é a dedicação do judeu para com a palavra de Deus. Olha o que é o amor dos judeus pela Sagrada Escritura. E a palavra fala que aos 14 anos, aqueles que sobressaem têm uma missão. Achei muito interessante e falei, vou trazer para a igreja, porque a história dos nossos irmãos, e eles vivem essa doutrina até os dias de hoje. E aos 14 anos, aqueles que sobressaem, que são os melhores dos melhores, eles têm que procurar um rabino para discipulá-los. E depois do camarada gravar na mente 39 livros, ele tem que caçar um mestre para educá-lo. Eu achei isso interessantíssimo. Eu achei que Deus, nós estamos longe de chegar à perfeição, nós estamos muito longe de aprender. A criança, ela começa desde os 3 anos estudando a palavra dentro de casa, que o pai levanta no templo, na congregação, e também ensinando acerca das 3 festas, a Páscoa, que representa a saída de Israel do Egito, também do Pentecoste, que representa o Monte Sinai e os 10 mandamentos, e também a festa dos tabernáculos, que representa o povo de Israel no deserto. E aí a criança, ela vai sendo alimentada, ela vai recebendo alimento, leite espiritual, ela vai sendo educada. E aos 14 anos, depois de aprender tudo, ela tem que procurar um rabino, ela tem que procurar um mestre. E a doutrina hebraica, judaica, diz que este jovem, depois que acha o seu mestre, ele tem que largar o seu ofício familiar, a sua profissão, ele tem que largar tudo para seguir o seu mestre, para aprender com o seu mestre. Eu achei muito interessante o discipulado dos judeus, a obediência dos judeus. A palavra rabi, ela quer dizer aqueles que sobressaem no aprendizado. Se você for na enciclopédia dos hebreus, a palavra rabi, a palavra rabone, a palavra rabino, são aqueles que sobressaem no aprendizado. Você só recebe o nome de mestre depois que você aprende. Você só recebe o nome de rabi depois que você passa por um determinado trabalho e processo de aprendizado, de obediência. Eu achei muito interessante que nós vamos falar do rabi, do rabone Jesus hoje. Nós vamos entrar na mensagem, mas eu quero que você comece a aprender como um judeu ele aprende, como um judeu ele cresce no conhecimento e na graça do Senhor. Mas com o rabone, com o rabi Jesus Cristo, ele não foi assim. A palavra, ela nos mostra que ele não buscou os melhores dos melhores. A palavra fala que ele buscou homens que já participavam do ofício de suas famílias, de trabalhadores, de homens simples, de homens humildes. A palavra de Deus
homens simples. Ainda que nós não acreditemos em nós, ainda que nós achemos que nós não tenhamos capacidade, Ele acredita em mim, Ele acredita em você, Ele confia em mim, Ele confia em você. Ainda que nós achamos que Ele escolhe ainda os melhores dos melhores, a palavra ela não nos diz isso, porque o apóstolo Paulo, ele diz: vede entre vós que não fostes muitos chamados de nobre nascimento, homens ricos, estudiosos, mas foram a escória da sociedade, lixo do mundo. A palavra Rabi, ela quer dizer mestre. A palavra Rabi, ela quer dizer professor. A palavra Rabi, ela é usada para aqueles que ensinam. Se nós colocarmos a palavra Rabi hoje dentro do contexto da igreja, nós vamos ver que hoje este nome ele tem muita conotação no meio evangélico. Nós podemos transferir isso para apóstolo. Hoje se dá muita ênfase em título, hoje se dá muita ênfase em nome. Nós podemos colocar hoje reverendos, nós podemos colocar hoje o missionário R.R. Soares, que trocou o seu nome era Romildo, e ele passou a se chamar missionário R.R. Soares. Então as pessoas hoje dão muito ênfase, as pessoas hoje dão muita conotação para título, para nome. Mas o Rabi, no tempo de Yeshua, no tempo de Jesus, ele era dedicado a ensinar a Torá, ele era dedicado a ensinar a palavra. O Rabi, ele não procurava glória para si. O Rabi, ele não procurava ter nome, mas ele procurava fazer discípulos. A grande assembleia dos judeus fala que o Rabi, ele tem que ter três qualidades, e ele tem que fazer três coisas importantes. A primeira é ser imparcial na doutrina. A primeira é aprender a palavra para poder ensinar, para poder julgar, para poder educar. A primeira ordem, a primeira coisa que o rabino ele precisa saber é lidar com as pessoas, é tomar cuidado, é não errar. O rabino, o mestre, ele não pode errar, ele tem que ser imparcial ao ensinar. Por isso todo pastor, por isso todo profeta, por isso todo missionário, toda missionária tem que estudar